Olá pessoal, vamos para a aula 393, um campo elétrico resultante de várias cargas pontiformes. Nessa aula, então, nós vamos ver o campo elétrico resultante de mais de uma carga pontiforme. Lembrando que a carga pontiforme tem um módulo tal dado por K, módulo da carga por distância ao quadrado. Vamos lembrar a regra para os vetores campos criados dessa carga naquele ponto. Eu quero saber naquele local onde é que é o campo elétrico resultante. Eu já vi muito aluno chegar assim, ó, uma positiva e uma negativa, elas se atraem, ok? Mas não é isso que eu estou perguntando, criatura, te acalma. Eu quero saber o campo elétrico resultante lá no ponto P. Eu não quero saber se elas se atraem ou se repelem. Tudo bem, elas se atraem. É uma positiva e uma negativa. Mas a pergunta será, quanto vale o campo elétrico resultante de Q1 e Q2 lá no ponto P? Tá. Vamos lembrar que campo elétrico é uma grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, eu tenho que fazer a resultante vetorial naquele local. Nesse momento eu tenho duas cargas, então haverá dois campos lá, mas poderia ter 3, 4, 5 cargas criando o campo no mesmo ponto. Vamos lembrar como é a regra do campo elétrico criado num determinado ponto. Carga positiva, como é que cria campo nesse ponto? Nós vamos imaginar uma carga de prova Qzinho positiva colocada aqui. E vocês concordam comigo que uma positiva Qzinho seria repelida por Q1? Então está lá a direção e o sentido do campo elétrico que essa carga cria naquele ponto. Agora, a mesma coisa. Tem carga Qzinho lá? Não, eu imagino se tivesse, para saber a direção do campo elétrico. Se diz também que a carga positiva cria campo elétrico divergente, se afastando, saindo da carga positiva. E a negativa, ao contrário, olha lá, faço a direção aqui, imagina uma positiva colocada aqui. Essa positiva, ela seria atraída. Professor, o ponto é positivo? Não, não tem nada no ponto. O que tem é campo, mas de matéria não tem nada lá, não tem carga positiva, nem negativa, nem nada. Eu imagino uma positiva colocada lá, e essa positiva seria atraída pela carga geradora Qzão negativa, então o campo é naquela direção e sentido que a positiva sofreria, caso colocado lá, ok? Agora, eu tenho dois campos. Eu botei esse um pouco menor que esse, porque eu quis aqui, poderia ter botado maior. Supondo que essa distância aqui pelo desenho me parece um pouquinho maior, tá? Mas não sei, eu inventei isso aí, porque quem é que me garante que a Q2 não tem mais módulo e compensa a distância com um maior módulo, né? Então não sei. Eu chutei aqui os tamanhos, tá? Só pra gente fazer a questão. Agora, como é que eu faço a resultante de dois vetores, pessoal? Olha aqui como é que eu faço, ó. Regra do quê? Regra, ó, paralelo. Olha lá, eu troco esses dois, usei regra do paralelograma. Se tu quiser usar polígono, pode usar também. Então está aqui o campo resultante no ponto P criado pelas cargas Q1 e Q2. Poderia ser uma terceira aqui, criar um terceiro campo? Poderia. Faz de 2 a 2, faz a regra dos polígonos. Aí eu dependo que tu já entenda lá da aula de vetores. Se tu não entende ainda, volta lá e vê como é que faz vetor resultante. Tá? De 2, 3, 4 vetores. Tranquilo? Agora, se o campo resultante nesse ponto é para cá, a força é para lugar nenhum. Como assim lugar nenhum? Não tem força ali, porque não tem uma carga. A não ser que naquele local eu coloque uma carga positiva. Ah, tá. A positiva sofrerá força para cá e a negativa para cá. A força só existirá no local que tem campo quando colocar a carga. Se eu não colocar a carga, não haverá a força, tá, pessoal?
Tranquilo? Aí o módulo desse campo. Bom, aí tem que ver. Lá também as regras de vetores. Tem um ângulo entre esses vetores aqui. Um ângulo θ, se quiser, θ. Aí o campo resultante em módulo, vamos lembrar, é a lei dos cossenos adaptada. Então vai ser o que essa lei dos cossenos adaptada? É o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de E1, módulo de E2, vezes cosseno de θ. Se por acaso o ângulo for 90 graus, isso aqui vira um Pitágoras. Tá bom? Então tá aí. Então, como é que ficam as configurações das linhas de campo? Aqui tem uma ideia. Na próxima aula eu vou fazer uma aula num laboratório virtual para vocês verem outras configurações. Mas que interessante, ó, quando eu tenho uma carga pontiforme mais Qzinho e outra pontiforme menos Qzinho. Isso aqui é bem importante no estudo de ciências, porque isso aqui é chamado o dipolo elétrico. Pessoal, nós temos inúmeras moléculas, né, que são dipolos elétricos. Todas as ligações que são chamadas iônicas são ligações de dipolo elétrico. Como assim? Vou te explicar. Vou pegar a ligação iônica, lá da química mesmo, é isso que eu estou falando. A ligação iônica mais simples de todas, que todo mundo conhece, NaCl, o sal, né? NaCl. O Na+, tá faltando um elétron, é um cara positivo. O Cl- tem um elétron a mais, esse é um elétron a menos, esse é um elétron a mais. Notem que a carga, tanto do Na+, como a carga do Cl-, a carga é a mesma em módulo, só que é sinais contrários. O que acontece quando o Na e o Cl ficam próximos um do outro? Se atraem eletrostaticamente. Então, a ligação chamada iônica é uma ligação de dipolo elétrico. Interessante, né? E mais interessante ainda é que se eu coloco o NaCl dentro d'água, a força eletrostática diminui, sabe quanto? 80 vezes mais ou menos. E a ligação fica tão fraca entre o NaCl que eles não ficam mais ligados, eles se dissociam, tá? Então, lembra que por que a constante eletrostática diminui 80 vezes? Né? Porque ela depende do meio. No ar, ela é grande a força elétrica, dentro da água diminui a constante, diminui a força e eles se dissociam. Interessante isso aí, na natureza, olha quantas ligações nós temos desse tipo. Agora, tu notou que as linhas de força elas estão saindo da carga positiva e entrando na negativa? Notou? E tu notou que a configuração, o desenho é parecido, muito parecido, mesmo números de linhas que saem aqui chegam aqui. Tá? Agora, quando eu ponho duas positivas umas próximas das outras, olha como é que fica a configuração de linhas. Mas tu tá vendo que esse desenho aqui está espelhado a esse? Ó, eu não posso ter nenhuma linha se cruzando. Vamos lembrar, linha se cruzando não pode. Tá? Sempre essas linhas aqui, ó, elas podem até passar muito próximas uma das outras. Tá? Mas esse desenho, ele está similar a esse, mostrando que em módulo, apesar de saírem linhas, sai, em módulos as cargas são iguais. Porque quando os módulos, a magnitude de carga, a intensidade de carga for diferente, olha esse desenho aqui, vamos ver se tu entendeu. Tem linhas saindo dessa carga pontiforme A. Bom, se está saindo, A só pode ser uma carga QA positiva, maior que zero. E linhas chegando em B. Então, B só pode ser negativa, porque está chegando as linhas de campo. Agora, olha só que interessante. Está vendo que tem um monte de linha ao redor de A e pouquinhas linhas ao redor de B? Então, o módulo da carga A é maior que o módulo da carga B. Então, eu enxergo a intensidade de carga pela concentração de linhas ao redor da carga. Interessante, né? Na próxima aula, que é a aula vai ser uma aula bem legal, uma aula de laboratório virtual, nós vamos enxergar essas configurações um pouco melhor e vocês mesmos vão brincar, né, com o laboratório virtual. Essa aula de campo elétrico resultante de várias cargas está encerrada, tá? Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!